Bem-vindo, bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é Rebeca Costa e vamos à terceira parte do nosso minicurso sobre Lei 9433 de 1997, Lei das Águas ou Política Nacional dos Recursos Hídricos. Vamos falar agora sobre a outorga dos recursos hídricos. Então, a parte 3 da nossa aula é sobre Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, nessa aula falaremos sobre a outorga dos direitos do uso dos recursos hídricos, os usos da água que independem de outorga, a natureza jurídica da outorga, a emissão da outorga e também sobre a suspensão da outorga. A outorga do direito do uso dos recursos hídricos é um instrumento essencial dentro da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Por meio da outorga, se concede o benefício do uso dos recursos hídricos. Então, a outorga ela é um direito de uso dos recursos hídricos e não alienação da água, pois o instrumento chama outorga do direito de uso. Então, a água é um bem inalienável. Então, a outorga naturalmente inalienável. Então, a outorga naturalmente não implica em alienação da água. A outorga ela tem fundamento constitucional no artigo 21, inciso 19 da Constituição Federal de 1988. A outorga é tão relevante dentro da gestão dos recursos hídricos que, junto com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ela foi prevista como uma ação da União. Então, a União deve regulamentar a outorga, que foi realizada pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9433 de 1997. Então, a outorga ela tem dois objetivos. O primeiro é o controle qualitativo e quantitativo da água. Veja que o objetivo da outorga está alinhada com o objetivo da Política Nacional dos Recursos Hídricos, quando ela fala que é objetivo assegurar a disponibilização de água em qualidade e também com as diretrizes da Política Nacional dos Recursos Hídricos, quando se fala que quando uma das diretrizes fala da gestão da qualidade, para assegurar a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos. Outro objetivo da outorga é o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, ou seja, por meio da outorga se dá o acesso à água. Vamos a uma questão de prova sobre outorga. A outorga é um instrumento pelo qual se faz o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, para garantir o efetivo direito de acesso à água. Essa questão ela está compatível com o que diz o artigo 11 da Lei 9433 de 97, que regulamenta a outorga. Então, realmente a outorga é um instrumento pela qual se faz o controle quantitativo e qualitativo. A outorga é instrumento, então faz esse controle dos usos da água para garantir o efetivo objetivo de acesso à água, que é um dos objetivos da outorga. Então, a questão está correta. Então, a outorga ela está condicionada às prioridades de uso estabelecidos nos planos de recursos hídricos. Ou seja, a outorga da água ela tem que ser compatível com aqueles usos que foram estabelecidos em outro instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, que são os planos de recursos hídricos. Então, está condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos. Se o plano de recurso hídrico de determinada região estabelece como prioridade a irrigação, sobre irrigação, então essa vai ser a prioridade da outorga. Enfim, entre outros usos. A outorga também deve respeitar a classe em que o corpo d'água estiver enquadrado. Na aula 2 falamos das classes de água que estão regulamentadas pela CONAMA, pelas resoluções CONAMA. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe especial que fala que aquela água ela é possível para o abastecimento humano, para a conservação, mas que aquela classe especial não pode ser utilizada, por exemplo, para atividades recreativas, como nado, entre outras, então aquele corpo d'água dentro da outorga eu não posso outorgá-lo
para atividades esportivas. A mesma coisa, se eu tenho um corpo d'água de uma classe de menos qualidade, como uma classe 5 para águas superficiais doces, onde é permitida apenas a navegação, então eu não posso outorgar a navegação, perdão, em atividades de navegação ou paisagísticas, eu não posso outorgar naquele corpo d'água um uso que envolva, por exemplo, a irrigação de hortaliças, porque aquela água não é apropriada para isso. Então, a outorga ela deve respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado. A outorga também deve manter as condições adequadas ao transporte aquaviário. Então, eu não posso outorgar, eu não posso autorizar que seja retirada uma quantidade de água tal que impeça o transporte aquaviário. Ela deve ser compatível com o transporte aquaviário. Outro ponto é que a outorga deve preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos. Então, lembre que o uso múltiplo dos recursos hídricos é um fundamento da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, a outorga ela não pode desrespeitar isso, ela deve preservar. Eu não posso só outorgar para irrigação se aquele corpo d'água também permite o abastecimento domiciliar. Eu não posso outorgar toda a água disponível naquela área para ser retirada do corpo d'água para uma indústria, se também há outros usos necessários, como uma atividade de abastecimento domiciliar ou de emissão de esgotos. Todos esses usos, eles têm que ser compatibilizados. Então, a outorga deve preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos. Uma questão de prova a respeito desse assunto. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção das condições adequadas ao transporte aquaviário. Quando for o caso, a outorga de uso dos recursos hídricos deverá ainda preservar o uso múltiplo destes. A questão está compatível com o artigo 13 da Política Nacional dos Recursos Hídricos, da Lei 9433 de 1997, porque, de fato, a outorga está condicionada às prioridades de uso dos planos de recursos hídricos. Ela também deve respeitar a classe em que o corpo hídrico estiver enquadrado e também deve manter as condições adequadas ao transporte aquaviário, ainda preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos. Então, a questão está correta. Vamos, então, aos usos sujeitos à outorga. Existem usos que estão sujeitos, que necessitam ser outorgados pelo Poder Executivo, e existem usos que independem da outorga. Então, vamos aos usos que estão sujeitos à outorga, que dependem da outorga. Então, usos da água sujeitos à outorga. Temos como uso da água sujeito à outorga a derivação ou captação de parcela d'água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Repare, a derivação ou captação, ou seja, retirar a parte da água de um corpo d'água. Pode ser todo o corpo d'água, pode ser superficial ou subterrâneo. Para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo do processo produtivo. Esse é um uso sujeito à outorga. Outro uso sujeito à outorga previsto na lei é a extração da água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Então, a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo é sujeito à outorga. Temos também o lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos, podem ser líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim da sua diluição, transporte final. Ou seja, aquele esgoto coletado na nossa casa, que pode receber um tratamento prévio ou não, ele deve ter uma outorga para ser lançado pela companhia de saneamento em qualquer tipo de corpo d'água. Pode ser no mar, por um efluente submarino, pode ser num corpo d'água, num rio, num lago, qualquer tipo de efluente tratado ou não, ele deve estar sujeito à outorga, seja
emissário submarino, seja o resíduo do corpo d'água tratado em estação de tratamento de esgoto, ou um rejeito de uma indústria tratado ou não por uma estação de tratamento daquela indústria. Outro uso sujeito à outorga é o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Repare que são os potenciais hidrelétricos. Naturalmente, estamos falando de recursos hídricos. Então, aqui a lei só trata de potenciais hidrelétricos, sendo que a outorga e a utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, o aproveitamento de potenciais hidrelétricos está sujeito ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. Além disso, outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água. Outro uso comum são barragens, que existem nas áreas rurais, por exemplo. Essas barragens que são feitas ao longo dos corpos d'água, se elas alterarem o regime das águas, elas precisam ter outorga, para serem construídas. Então, é um tipo de uso que também está dentro desses outros usos que necessitam da outorga. Vamos então a outra questão de prova. A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estarão subordinadas ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estão sim subordinadas ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, de acordo com o artigo 12, parágrafo 2º. Além de estarem submetidos ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, a outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de energia elétrica, elas também devem obedecer à disciplina setorial específica. Que é aquela trazida por normas dos órgãos e entidades responsáveis vinculados ao Ministério de Minas e Energia. Então, a questão está certa. Outra questão. A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo independe de outorga. Segundo o artigo 12, inciso 2 da Lei 9433, de 1997, a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo depende de outorga. Então, a questão está errada. Vamos falar agora dos usos da água que independem da outorga. Então, o primeiro uso da água que independe da outorga é o uso dos recursos hídricos para a satisfação das necessidades dos pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Esses locais dificilmente vão ter abastecimento de água domiciliar e, para assegurar o direito de acesso à água, que está vinculado diretamente ao direito fundamental à vida, esses usos eles são independentes de outorga. Também independe de outorga as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Essas derivações, captações e lançamentos, elas não vão alterar a qualidade da água, a disponibilidade da água daquele recurso hídrico, por serem insignificantes diante daquele curso d'água. Então, em função disso, a outorga ela é dispensada, ela é independente, esse uso da água se torna independente, porque a captação não vai interferir, o lançamento de algum tipo de esgoto, de algum rejeito, ele vai conseguir ser absorvido por aquele corpo d'água, não prejudicando a sua qualidade. Então, se for insignificante, ele não está sujeito. Também não está sujeito à outorga as acumulações de volumes d'água consideradas insignificantes. Então, a depender das normas que regulamentam, uma pequena barragem ela pode não estar sujeita à outorga, assim como áreas que você pode realizar alguma retirada de água. Então, são usos que, pela sua insignificância, não são
outorgados pelo poder público. Esses usos podem acontecer livremente. Então, atente, tanto no inciso 2 quanto no inciso 3, vem a palavra consideradas insignificantes. Esse assunto é um assunto que cai em provas, então é interessante memorizar. Vamos a uma questão de provas. Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento, o uso dos recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural, as derivações e captações e lançamentos considerados insignificantes e as acumulações de volumes de água também consideradas insignificantes. Então, essa questão ela está plenamente de acordo com o artigo 12, parágrafo 1º. Então, essa questão está correta. Vamos falar agora um pouco sobre a natureza jurídica desse ato administrativo que é a outorga. A outorga ela tem a natureza precária. Ela é um ato administrativo que ele pode ser suspenso. Ela também tem condições pré-estabelecidas, condições de quantidade de captação, entre outras. Também tem prazo determinado. E esse prazo determinado, ele é de no máximo 35 anos. Memorize essa data. E pode ser renovado. Também, a outorga, ela simplesmente determina o simples direito do uso dos recursos hídricos, ou seja, é o direito do uso, não é a alienação dos recursos hídricos, porque os recursos hídricos, a água, é um bem inalienável. Mais uma questão de prova. Acerca da outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos previstas na Lei 9433 de 1997, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, afirma-se corretamente que ela não implica alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito ao seu uso. Então, essa questão, ela está correta. Realmente, as águas são inalienáveis e ela confere o simples direito ao seu uso. Isso está no artigo 18 da lei. Outra questão de prova. A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é ato administrativo, mediante o qual a autoridade competente do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios faculta ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, pelo prazo não excedente a 30 anos, renovável. De fato, a outorga é ato administrativo, que, mediante a autoridade competente do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal, mas não dos municípios, faculta ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, pelo prazo não excedente a 35 anos, renovável. Então, essa questão ela tem dois pontos errados. O município não tem o poder de emitir outorga e o prazo não excede a 35 anos. Então, essa questão ela está incorreta, de acordo com o artigo 14, que fala que o Poder Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal é competente para dar outorga, e ela também está incompatível com o artigo 16, que fala do prazo de 35 anos para outorga. Então, a questão está errada. Vamos falar agora um pouco sobre emissão da outorga. A emissão da outorga ocorre por autoridade competente do Poder Executivo. Então, nem o Poder Judiciário, nem o Poder Legislativo tem qualquer poder para emitir outorga, aprovar outorga. Então, é um ato administrativo do Poder Executivo. Então, é um ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados e do Distrito Federal, como a gente viu na questão anterior. E a União pode delegar aos estados a concessão da outorga. Então, a União, em determinado corpo hídrico que for do seu interesse, ela pode conceder aos estados a possibilidade de emitir outorga com relação a determinado corpo hídrico, delegar essa atribuição. Também ao Distrito Federal. Então, vamos a uma questão de prova. Esta da ADASA. A outorga será efetivada por ato da autoridade competente do Poder Executivo,
após a aprovação da maioria absoluta da Câmara Legislativa. A DASA é uma autarquia do Distrito Federal, então ela faz referência aqui à Câmara Legislativa, que é o poder legislativo do Distrito Federal, que corresponde a uma Assembleia Legislativa nos estados. Então, a outorga será efetivada de fato por autoridade competente do Poder Executivo, mas não precisa de aprovação de qualquer poder legislativo, seja em âmbito nacional, seja em âmbito distrital ou seja em âmbito estadual. Então, essa questão ela está incorreta, de acordo com o artigo 14 da lei. Vamos falar agora sobre suspensão da outorga. A suspensão da outorga, ela pode se dar parcialmente ou totalmente, ou seja, se eu tenho uma outorga para captar certo volume de água, por exemplo, eu tenho uma outorga para captar, vou botar um número bem hipotético aqui, 100 litros por segundo. Essa outorga ela pode ser suspensa parcialmente, então eu vou captar, por exemplo, 50 litros ao invés de 100 por aquele determinado tempo. A mesma coisa, se eu tenho um certo volume que eu posso emitir um certo volume de esgoto tratado ou não, de rejeito tratado ou não, naquele corpo d'água, a outorga ela pode ser suspensa parcialmente. Então, ela pode ser suspensa parcial ou total, em definitivo ou por prazo determinado. Então, por exemplo, se eu passo por um momento de grande estiagem naquela bacia hidrográfica, em que aquele corpo hídrico que se capta água, ele sofreu uma baixa, então aquela outorga ela pode ser suspensa por prazo determinado, por aquele período de estiagem, por exemplo. Então, a outorga ela pode ser suspensa parcial ou totalmente e em definitivo ou por prazo determinado. Existem as circunstâncias de suspensão da outorga previstas na lei, não é de qualquer forma, tem circunstâncias a qual a outorga se submete para a sua suspensão. Então, primeira circunstância é o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. Por exemplo, eu tenho uma outorga para captação dentro de um curso d'água, só que eu capto muito mais água do que me foi outorgado e prejudico outros usuários e o próprio corpo hídrico. Então, a minha outorga ela pode ser suspensa. Também a ausência de uso por 3 anos consecutivos. Então, não é por 2, não é por 5 e não é alternado, são 3 anos consecutivos. Também pode ser suspensa pela necessidade preemente de água para atender a situações de calamidade, inclusive decorrentes de condições climáticas adversas. Lembra lá como fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos, o uso prioritário nas situações de escassez é o uso humano, o acesso humano à água e também a dessedentação de animais. Então, em função disso, a outorga em situações de escassez, ela pode ser suspensa. A necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental é outro motivo de suspensão da outorga. Se eu tenho uma grave degradação ambiental em que aquela captação está trazendo um dano ambiental, ela também pode ser suspensa, com base no princípio da prevenção, da precaução. Dos princípios da precaução e da prevenção. Também pela necessidade de se atender os usos prioritários de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma região em que se irriga água, só que aquela irrigação pode comprometer o abastecimento público de água, que é um uso coletivo, então essa outorga da suspensão, da irrigação, ela pode ser suspensa em função desse uso que é coletivo. Também a necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo d'água. Se determinada outorga foi dada a um usuário e ela baixou tanto o nível daquele corpo d'água que impediu a navegabilidade, o trânsito de barcos, de embarcações, então essa outorga também pode ser suspensa, é uma condição de suspensão da outorga. Vamos a uma questão de prova sobre suspensão da outorga. A pessoa que obtém a outorga de direito de uso de recursos hídricos terá simples direito ao uso, não à propriedade desses recursos, pois as águas são inalienáveis. O mesmo direito de uso fica condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando assim o outorgado à
eventual suspensão de outorga. Essa questão está correta. Ela traz o entendimento do artigo 18, onde as águas são inalienáveis, e do artigo 15, que também traz as condições de suspensão da outorga. Então, se houver um regime de racionamento ou uma falta de disponibilidade hídrica, o direito de uso, sim, mesmo que outorgado, ele está sujeito à suspensão. Então, ele entra nas condições de suspensão da outorga. Então, a questão está correta. É isso. Obrigada por ter visto o nosso minicurso. Entre na página do CDF, acesse os nossos cursos, veja os nossos conteúdos e até mais.